E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado para mais um episódio da nossa série da abertura italiana. Hoje a gente vai tratar do contra-ataque Drexler, a maneira de punir o seu adversário que está tentando fazer o ataque Figatella em você, que foi o que a gente aprendeu no vídeo anterior. Se você perdeu esse vídeo de novo, clica no card que está aparecendo aqui agora. Então hoje a gente vai aprender a tentar contra-atacar quando seu adversário está fazendo isso. Mas algo que eu preciso dizer sobre essa abertura antes da gente começar é que é o seguinte: se o seu adversário sabe como responder, ele conhece a linha detalhadamente, sabe o que ele precisa fazer, ele consegue forçar uma posição um pouco melhor para ele, certo? Então você corre o risco de jogar contra um oponente que está preparado, vai saber o que fazer e vai conseguir chegar numa posição confortável. Mas, cara, as chances que essa abertura te dá de ganhar imediatamente, de ganhar tipo nos primeiros 10 movimentos se o seu adversário não souber o que fazer, são tão grandes que vale a pena o risco. Tá? Não é como se você chegasse numa posição completamente perdida se seu adversário souber o que fazer. É uma posição só um pouco melhor para o branco de qualquer forma que você consegue jogar mesmo assim. E quantos por cento dos seus oponentes vão estar preparados nesse nível, tá? Só se eles tiverem visto esse vídeo. Então vamos lá para as linhas. Essa linha começa de novo na abertura italiana, então E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, a gente joga a defesa dos dois cavalos com o cavalo para F6 e agora o branco tem que decidir jogar o ataque do cavalo com o cavalo para G5, certo? Então o que a gente viu no vídeo anterior, o ataque Figatella, é tentar bloquear isso aqui com D5 e depois que o branco capturar, a gente captura de volta e ele sacrifica o cavalo em F7 e leva todas aquelas complicações que a gente viu. O que a gente vai ver hoje é um pouco diferente. A nossa ideia aqui é ignorar esse ataque que o branco está propondo a F7 e simplesmente jogar o nosso bispo para C5 na ideia de contra-atacar o ponto de F2. A gente está fazendo isso querendo contar com o branco, pensar que a gente está ignorando essa ameaça dele e vir aqui capturar de cavalo, e agora a gente vai sacrificar o nosso bispo de volta em F2, e se ele aceita esse sacrifício, as linhas ficam muito arriscadas de jogar para o branco depois de cavalo toma E4, que é outro cheque, e abre a possibilidade da dama invadir aqui em H4, ou possivelmente em F6 também. Então a gente vai ver como todas essas linhas acontecem, o que acontece se o branco aceita o sacrifício, se ele não aceita, o que acontece se, por exemplo, nesse ponto o branco pode tomar de bispo também, que é cheque, então não permite a gente dar esse cheque imediatamente, a gente vai ter que mover o rei primeiro. Então a gente vai ver o que acontece em todas essas linhas, uma por uma, e como usar essa abertura como arma para ganhar com as pretas. Então vamos lá, a partir dessa posição, o branco tem dois lances, basicamente tem um terceiro que não é muito bom, que a gente vai ver, que ele pode escolher. Certo? A primeira possibilidade é seguir com a ameaça que ele tinha e capturar em F7 de cavalo, porque agora ele está atacando a nossa torre e a nossa dama. Esse é o lance que é bom pra gente, a gente está contando com o branco fazer isso, certo? Esse não é o melhor, mas se ele souber o que fazer, como eu falei, ele sobrevive a esse ataque e chega numa posição um pouquinho melhor. Só que é muito difícil. Então, vamos começar por essa linha, já que ela é a crítica na perspectiva que a gente está vendo. A gente está tentando aprender isso aqui para jogar com as pretas e usar como arma. Então, vamos ver como a gente faz para punir a sede do branco nessa posição de material. A gente sacrifica o nosso bispo em F2, certo? Então, agora existem duas possibilidades de novo. O branco pode aceitar o sacrifício tomando, ou ele pode negar o sacrifício com o rei F1. Vamos começar vendo o que acontece se ele aceita o sacrifício aqui, tomando F2. Agora a gente tem que executar esse cheque tomando E4. E se você contar, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados que o rei branco pode ir nessa posição. Desses 6, um é o melhor, que é mover o rei para E3. Mover o rei de volta para G1 sobrevive, mas não é o melhor. E os outros todos perdem imediatamente. E é com isso que a gente está contando, é aí que a coisa fica divertida, quando o branco erra e joga um desses 4 lances, tá? Então vamos ver primeiro a parte divertida, vamos ver como punir se ele errar nessa posição. Então vamos lá, começando, por exemplo, com o rei F1. O que acontece se ele joga esse lance? A nossa ideia, em quase todas essas variações aqui, esses 6 lances que ele faz, a nossa ideia vai ser quase sempre tirar a nossa dama desse ataque aqui do cavalo com dama F6 ou dama H4, tá? Como saber qual jogar? A gente vai ver em cada posição o que fazer, mas como uma dica geral, você joga dama H4 se dama F6 puder ser bloqueado por dama F3. Então nessa posição, ó, se a gente joga dama F6, ele bloqueia com dama F3. Isso não é bom.
Então esse não é o lance certo aqui é dama H4. Se ele pudesse, se em outra posição ele não pudesse bloquear, aí a gente jogava dama F6 também, que já vinha com cheque. O lance que é mais comum aqui, para ser mais preciso, é dama F3, que perde imediatamente, como a gente falou, porque a gente entra com outro cavalo no ataque, cavalo para E4 agora atacando a dama. E de novo, a dama tem que mover para um lugar que mantém a defesa de F2, porque a gente está ameaçando checkmate em F2. Então ele não pode sair movendo a dama para qualquer lugar. E ao mesmo tempo a gente está ameaçando tomar em C2 e encurralar a torre de A1. Digamos que ele mova para E3 para tentar manter a defesa de F2 aqui. Agora a gente já pode tomar em C2, atacando a dama e a torre que está ali ao mesmo tempo. Se ele move a dama para E2, sempre mantendo o controle desse quadrado aqui, para a gente não ter o checkmate, agora a gente tem essa tática com o cavalo G3, é cheque atacando a dama ao mesmo tempo, então ele tem que aceitar o sacrifício do cavalo, ele tem que tomar. Agora a gente toma em H1 com cheque, depois que ele mover o rei, a gente pode até fazer o roque nós mesmos, tirando a nossa torre do ataque e cravando o cavalo ao mesmo tempo. E a partir dessa posição, isso aqui está totalmente ganho, a avaliação é menos 9. Voltando a partir daqui, ó, depois de cavalo tomei 4, a gente acabou de ver o que acontece em rei F1. Vamos ver o que acontece em rei para E1 agora. É uma sequência, como eu falei, bastante similar. Dama H4, acaba de ficar melhor ainda, porque agora vem com cheque. G3 bloqueando, cavalo toma G3, H toma G3, agora a torre que está em H1 está no ar, a gente pode tomar a torre com cheque, ele bloqueia de bispo, a gente pode mover a nossa torre para tentar trazer uma nova peça para o ataque do bispo, agora a gente está atacando o cavalo aqui, se o cavalo move, a gente poderia tomar o bispo que está lá atrás com checkmate. Então o melhor lance é dama E2 para tentar trazer outra peça para a defesa do bispo. A gente ataca a dama, toda vez que a dama dele entrar num desses quadrados aqui, F3 ou E2, que estão ao alcance desse cavalo, em geral vai ser um bom lance mover o cavalo para atacar a dama dele e tentar distrair ela da defesa. Agora, dama G2, tirando ela do ataque e oferecendo uma troca, a gente pode aceitar depois que ele recaptura, porque a gente tem essa tática de enforcar o rei que está aqui com essa torre, está encurralada. Depois que ele move o rei, a gente pode até tomar essa torre primeiro, com a ideia de colocar o nosso rei em segurança, tomar o centro, desenvolver o bispo, trazer a outra torre, depois tomar a torre dele. De novo, isso aqui está totalmente ganho. Então vamos voltar. A gente acabou de ver rei para E1. Rei F1 a gente já viu. Vamos ver o que acontece em rei para E2, que também é outro lance que perde. Cavalo D4 acaba de ficar 500% melhor, porque agora vem com cheque de novo. Se ele continua movendo o rei, é uma tática similar se ele voltasse para F1 imediatamente. Agora, dama F6, como eu falei naquele caso, dama F6 é bom aqui porque ele não tem esse lance de bloqueio. Ironicamente, dama F3 é o melhor lance, porque se ele não bloqueia dessa forma, se ele foge para cá ou para cá, dama F2 é mate. A única coisa que ele tem a fazer que não leva a checkmate é tentar sacrificar a dama, a gente toma, e a partir daqui dá esse cheque, ele move o rei. De novo, isso aqui vai ser extremamente fácil de ganhar. A gente pode tirar a nossa torre do ataque para manter ainda mais a nossa vantagem material. E a partir daqui, em poucos lances, o preto vai terminar essa partida vitorioso. Então, de novo, voltando para cavalo, toma E4. A gente viu esses três agora. Vamos para o último lance que perde imediatamente, que é rei para F3. A gente refuta isso com dama F6, convidando ele a tomar o nosso cavalo de rei e trazer o rei dele para E4, então se ele toma a gente desenvolve. A ideia aqui é sacrificar esse peão mesmo, porque quando ele tomar o nosso bispo vai estar aberto e vai ajudar a nossa dama a entrar no ataque também. Então se ele toma de bispo, por exemplo, dama F4 agora é cheque, rei para E3, a gente tem uma tática para recuperar as peças, então depois desse cheque, ó, e ele move, a gente pode recuperar o material sacrificado tomando o bispo que estava aqui, agora o cavalo está atacado. Se ele toma a nossa torre, igualmente perdido, porque a gente tem essa sequência de cheques, forçando o rei dele a continuar fugindo. Agora a gente dá outro cheque, ele move o rei, a gente dá outro cheque, ele move o rei, e agora a gente usa o fato de termos aberto aqui a diagonal para o nosso bispo com D4, usa o fato do bispo estar aberto para jogar bispo H3, ameaçando dama D5, dama D4, mate, um checkmate no meio do tabuleiro. O melhor lance seria D4 para tentar trazer esse quadrado sob controle. E a partir daí, essa posição é basicamente um checkmate forçado, vai ser extremamente fácil de ganhar. Então, como a gente viu, ó, essa é uma abertura venenosa. Se a gente toma E4 e o branco não sabe o que fazer, a gente ganha muito fácil e muito rápido. Se ele joga rei F1, rei E1, rei E2, rei E3, rei F3, qualquer um desses lances perde. Ops, rei E3 não está nessa lista.
Rei E3 é o lance que a gente vai ver que é o correto, inclusive. Então se ele joga qualquer um desses 4 aqui, ele perde. Mas a gente tem que ver o chato também, que é o que acontece se o adversário souber o que fazer. Vamos ver o que acontece se ele joga Rei E3, tá? A partir daqui, a gente vai, de novo, usar a mesma ideia de Dama H4 e ele tem algumas possibilidades, tá? A única que segue a partida é essa, G3, ele tem que saber o que fazer. Então, a gente começa a ver aquele tema de novo, tá? O branco sobrevive, mas ele tem que saber exatamente o que fazer, não é fácil achar os lances e tudo mais. Então aqui, ó, por exemplo, tá? Digamos que o branco não saiba o que fazer aqui e ele joga um lance como D3, tentando só tirar esse cavalo daqui. Isso é um mate em 2, dama F4 cheque, ele tem que voltar para E2 e agora dama F2 cheque mate. Então, isso prova quão difícil é jogar essa posição para o branco. Talvez até um lance um pouco mais natural, como o dama F3, por exemplo, tentando trazer a dama para a defesa, é ruim da mesma forma, porque agora a gente ataca, a gente volta o nosso cavalo primeiro, né? Porque a nossa ideia aqui, como nas outras linhas que a gente viu, a nossa ideia nessa posição é jogar cavalo para D4, atacar a dama dele. Só que o problema imediato aqui é que ele toma o nosso cavalo, então a primeira coisa a se fazer é trazer o nosso cavalo de volta para a segurança. Essa é uma nuance importante de saber, porque lances que retrocedem em posições que a gente está atacando, em geral, não são fáceis de achar, mas esse é objetivamente o melhor lance. Agora, se ele toma a torre em H8, a gente desenvolve o nosso cavalo como era o plano, agora que ele não tem mais essa ideia de capturar aqui, atacamos a dama. Se ele move a dama para F1, D5, contra-ataca o bispo dele e abre a diagonal para o nosso bispo. O bispo do B3 seria um lance para tentar fugir. E se ele tenta fazer isso, essa posição é um checkmate forçado de novo. Se você quer treinar seu senso tático e tentar descobrir esse checkmate por si mesmo, pausa o vídeo agora, que eu vou dar o spoiler da solução. Começa com cavalo para G4, cheque. Se ele move o rei para D3, cavalo F2 é outro cheque com o suporte da nossa dama. Rei C3 continuando nessa ideia de tentar fugir. Agora cavalo para E2 é o lance que é um pouco difícil de achar. Na ideia de sacrificar o cavalo para desocupar o quadrado onde a dama vai dar mate. Então ele tem que aceitar isso aqui. E agora dama D4 é checkmate. Dá pra ver como é fácil de errar nessas posições de novo. Depois de dama H4 aqui, então a gente jogou esse cheque, ele tem que achar rei E3. Então a gente joga dama H4, ele tem que achar G3 para continuar a partida aqui. Agora a gente toma G3 e depois que ele recaptura, a gente dá esse cheque em D4 de novo. Rei F3 é o melhor lance para fugir, então aqui é outra situação perigosa, ele tem que achar rei F3. Se ele tenta voltar o rei para E2, tentando trazer o rei para perto das peças, onde ele parece mais seguro, isso aqui perde de novo, porque a gente recupera as duas peças, a gente toma em C4 com cheque, depois que ele bloqueia, a gente toma a outra peça. Então você acabou de recuperar as duas peças que você sacrificou numa posição melhor. Agora, se ele ataca a nossa dama, a gente dá esse cheque para deslocar um pouco o rei e mover a nossa dama com o tempo. A posição é material igual, basicamente, exceto pelo fato de que a gente tem 2 peões a mais. E depois que ele tentar fazer esses lances aqui para tentar desenvolver essa ala, tentar desenvolver esse bispo, o cavalo, talvez mover o rei aqui para trás, a gente, enquanto ele está fazendo isso, a gente está ocupando o centro e desenvolvendo nossas peças. Normalmente, a gente pode até fazer o roque longo aqui e colocar o rei em segurança. Dá pra ver que essa posição é totalmente ganha pro preto de novo. Então, aqui, depois de dama D4 cheque, ele tem que achar rei F3, é o lance correto. E agora você tem que saber alguns lances para permanecer equilibrado essa posição, que são os seguintes. Eu vou mostrar D5, a gente faz esse lance para deslocar o bispo, bloquear essa diagonal que está aqui. Torre H4 é o melhor lance contra-atacando a dama, de novo não é fácil de achar. Tá? A gente bloqueia e dá esse cheque ao mesmo tempo, depois que ele move o rei. A gente pode fazer o roque para atacar o cavalo. O melhor lance seria mover o bispo do ataque, permitir a captura do cavalo. Agora, ele oferece essa troca que a gente deve aceitar. A gente move o cavalo para E7 no objetivo de manobrar ele aqui para F5, onde o cavalo vai estar melhor posicionado. Cavalo C3 é o melhor lance, tentando desenvolver a ala da dama. C6 para manter a defesa desse peão aqui, depois que a gente moveu o cavalo. D3, ele toma D3, dama toma D3 e dama F6 para evitar a troca das damas. E essa é a posição que você chega se o preto e o branco sabem o que fazer e já estudaram essa linha. E essa posição é esse pouquinho aqui assim melhor para o branco. Esse é o risco que você corre. Você pode chegar muito bem nessa posição jogando a Traxler se o branco souber o que fazer, certo? Mas, como a gente falou, para chegar aqui, tem tantas armadilhas, tem tantos pontos onde ele tem que jogar muito precisamente que
vale a pena. Agora vamos voltar. Lá atrás aqui, ó, depois de bispo toma F2, como a gente falou, se ele aceita o sacrifício, a gente dá esse cheque. Faltou cobrir esse lance aqui, né? Rei de volta para G1. Esse é o outro lance que sobrevive nessa posição, porque a gente mantém a mesma ideia, dama H4, ameaçando o mate, tá? Ele bloqueia a nossa dama, a gente pode sacrificar o cavalo para dar esse cheque. E aqui a gente sacrificou bastante material, mas a gente está contando com a fraqueza do branco para equilibrar a posição. Porque o rei do branco está tão exposto aqui que vai ser muito difícil ele fazer uso desse material a mais que ele tem, porque o rei dele vai estar em muito perigo o tempo todo. Então se ele move o rei para F1, a gente pode mover a torre do ataque, certo? Aliando e cravando o cavalo que está em F7. Agora se o cavalo C3 tentando desenvolver, a gente joga dama F4 com o cheque de novo. Então usando essa fraqueza do rei. Rei E1 tentando fugir, D5. Ataquei o bispo nessa ideia de sacrificar o peão e abrir a diagonal para o nosso bispo que está em C8. Então se ele toma de bispo em D5, agora dama G3, cheque. De novo, rei F1 tentando fugir da mesma forma, bispo H3, usando o fato do nosso bispo estar aberto. O melhor lance é capturar e ceder a qualidade. Depois de rei G1, agora a gente chega nessa sequência onde a gente pode ficar dando esses cheques, ele foge, a gente continua dando esses cheques para eventualmente repetir 3 vezes e chegar no empate por essa forma, porque como eu falei, a posição é bastante igual, nenhum dos dois lados tem muitas chances de ganhar aqui, tá? Só para mostrar, se o branco está tentando ser ganancioso aqui e lutar por uma vitória e evita essa repetição com o rei F1, de novo essa posição agora já está pior depois de torre toma F7 cheque, se ele recaptura a gente toma de rei com a ideia de trazer a nossa torre para F8, alinhando com o rei dele e tirar o nosso rei do caminho, colocar o rei em segurança, trazer o cavalo para D4 de novo. O preto já está melhor nessa posição de volta, então não faz muito sentido tentar evitar aquela repetição. Tá, então a gente cobriu depois de cavalo E4 todos os lances que o branco pode fazer com esse rei aqui. Agora, voltando um pouco mais, o branco não precisa aceitar o sacrifício, como eu falei. Depois de bispo F2 ele tem esse lance rei F1. E esse é o outro lance que, se o branco souber, leva umas posições um pouco menos divertidas, porque diminui um pouco as nossas chances de ataque. Mas vamos ver o que acontece. A gente joga dama E7, a gente é obrigado a mover a dama nessa posição, porque ele está, de novo, atacando a dama e a torre, a gente tem que mover ela do ataque. A gente não tem mais o cheque em E4, né? Esse é o problema, como ele não aceitou o sacrifício. Então se ele toma em H8 agora, D5, para tentar abrir o nosso bispo e contra-atacar o dele. Aqui ele tem que ter cuidado com a seguinte tática. Se ele toma de bispo aqui, por exemplo, a gente tem já esse lance com o suporte do cavalo encurralando a dama, certo? Essa dama não tem para onde fugir, ele tem que trocar e agora a gente está ganhando. Então essa é outra armadilha que o branco pode cair e você sabe o que fazer. Então o lance certo é tomar de peão, porque agora se a gente joga esse lance, ele volta o bispo e intercepta o ataque. Agora a gente continua com cavalo para D4, movendo o cavalo do ataque e trazendo ele para perto do rei do branco. E aqui tem basicamente duas coisas que fazem sentido, que eu encontrei para analisar, que o branco poderia fazer. Uma delas perde imediatamente, que é C3, só tentando remover o cavalo daqui e preparar D4. Esse lance perde porque a gente ignora o ataque no cavalo, joga esse bispo G4 para atacar a dama dele ao mesmo tempo. Se ele tentar mover a dama do ataque com cheque, o lance tentador aqui seria voltar com o bispo, certo? Para contra-atacar a dama. Mas você, como jogador preparado que assistiu esse vídeo, vai jogar o lance certo, que é o cavalo bloqueando em vez do bispo. Porque se ele pensa que está ganhando agora, tentando capturar esse cavalo, porque o cavalo está no ar, esse lance perde imediatamente. Se ele toma, a gente joga dama F6 e, cara, olha para essa situação. Todas as nossas peças estão no ataque. Ele não vai sobreviver a isso aqui. Por mais que ele tenha, sei lá, 500 pontos de material a mais. Então se ele continua tentando atacar a nossa dama, a gente move a dama, permanece ela na coluna F onde ela está atacando. Aqui o melhor lance é bispo para E2, tentando defender, mas a posição já está completamente perdida a partir desse ponto, porque a gente move o bispo com cheque, e depois que ele move o rei a gente tem esse ataque, ganha o bispo. O rei dele pode correr, mas não vai sobreviver por muito mais tempo a partir daqui. Só que o branco não precisa cometer esse erro, né? A partir dessa posição, ele não precisa jogar C3, que é o que leva a essas complicações depois do nosso ataque à dama. O melhor lance, se o branco souber o que fazer, pode ser, por exemplo, voltar o bispo dele para E2. Então, a partir daqui,
ele volta o bispo para impedir exatamente essa ameaça. E aí a posição fica um pouco mais difícil de jogar, né? A linha que eu analisei a partir daqui continua com o bispo H4 para tentar salvar o nosso bispo, porque a gente não tinha mais tática se o branco capturasse a partir desse ponto. D3 procurando desenvolver, aí dama F8 para ameaçar esse ataque descoberto e atacar o cavalo que está em H8 ao mesmo tempo. C3 atacando o nosso cavalo. Cavalo E4 cheque descoberto, né? O melhor lance seria bloquear. A gente executa esse ataque duplo aqui. Quando ele move a dama com cheque, a gente pode atacar a dama. E se ele oferece essa troca, aqui vem uma sequência que eu acho engraçado na minha análise, que é esse sacrifício de dama levando a uma repetição. Então, se ele aceita aqui, a gente pode usar as últimas peças que sobraram, que são esses dois cavalos e o par de bispos, para colocar o rei branco nessa situação onde ele é forçado a repetir. Então, depois desse ponto, quando a gente joga cavalo D3 cheque, ele tem que voltar para cá. E agora a gente volta com o cavalo com cheque, ele tem que voltar para cá. E a gente volta com o cavalo com cheque e aqui dá para forçar uma repetição para empatar a partida. Não que seja necessário jogar esse sacrifício de dama aqui, só para exemplificar o fato de que a partir desse ponto a posição está igual mesmo. Não tem muitas chances de vitória para nenhum dos lados aqui, no sentido de que, por mais que a gente tenha um ataque, o rei do branco esteja exposto, ele tem recurso para compensar por isso, né? Então, esse é o contraponto de jogar essa abertura, no caso. Se o branco sabe o que ele precisa fazer, ele tem chances de equalizar e de minimizar o nosso ataque. Então a gente estava vendo o que acontece depois de a gente capturar F2, atacando o rei, e o branco não aceitar o sacrifício e jogar com o rei F1, certo? Só que o branco tem outra opção lá no início. Depois que a gente joga o bispo para C5, ele não precisa capturar em F7 com o cavalo, que é o que leva a todas essas linhas que a gente está vendo. Então, quando o branco decide capturar com o cavalo e a gente sacrifica o nosso bispo, a gente está vendo o que acontece se ele aceita o sacrifício ou se ele nega e como as linhas continuam a partir daí. Só que o branco pode também capturar F7 de bispo. E aí, nesse caso, vai ser cheque e tira da gente essa opção de tomar em F2 imediatamente. Então aqui a gente precisa tirar o nosso rei do cheque com rei E7. E tem algumas opções de como o branco pode decidir jogar a partir daqui. Os melhores lances são voltar o bispo ou para cá, ou o caminho todo de volta para B3, certo? Agora, de novo, ele está ameaçando essa tática, porque o bispo desocupou o quadrado. Então, essa maneira de jogar impede a gente de fazer esse sacrifício em F2, porque bispo toma F7 vem com cheque. Então, é uma maneira menos ambiciosa de jogar, porque não enforca a torre e a dama, mas o branco ganha um peão sólido e com segurança. Então essa é a linha que eu recomendaria se você está assistindo esse vídeo para aprender a jogar com o branco, que é capturar de bispo mesmo, porque é muito mais seguro e minimiza muito essas chances de ataque. É por isso que a Traxler tem esse balanço, né? Se o branco meio que faz o que você espera e ele captura de cavalo e depois comete um daqueles vários erros que a gente viu, cai em uma daquelas armadilhas, aí a gente ganha muito rapidamente. O problema é que se o branco quiser jogar seguro, ele toma F7 de bispo e aqui o nosso ataque não é tão grande, né? Então vamos ver como a linha continua. Digamos que ele volte o bispo para B3 nessa posição. Então a partir daqui a gente precisa jogar a torre F8 para remover essa ameaça que ele tinha da forca, como a gente falou. E agora o branco pode tranquilamente fazer o roque e seguir com o desenvolvimento dele. D6 seria o nosso lance para abrir o bispo claro, cavalo C3, o branco está desenvolvendo normalmente. E aqui a gente tem um plano. O nosso plano é mover essa dama para E8, onde ela tem acesso a essa diagonal aqui, expulsar eventualmente esse cavalo com F3, esse cavalo de volta para F3 e eventualmente tentar cravar ele com bispo G4. Esses são os nossos prospectos de ataque nessa posição. Se a gente conseguir trazer a dama para cá, talvez dobrar as torres na coluna F, cravar esse cavalo, a gente tem até algumas chances. Só que se o branco joga corretamente, de novo, ele consegue minimizar isso, porque a partir dessa posição, se o branco encontra esse lance, que é o crítico, para começar uma troca de peças aqui, aí a posição fica bem mais difícil de jogar pra gente, porque isso aqui já força uma troca, porque é cheque, agora a gente tem que jogar esse lance, é o melhor, e ele não vai tentar salvar o bispo, ele vai oferecer, e a gente não tem nada melhor a fazer do que capturar nessa posição. E depois que ele recaptura, a gente precisa proteger o quadrado aqui, proteger esse peão para poder desenvolver o bispo sem perder ele, por isso esse lance.
E agora, se a gente tenta desenvolver normalmente, ele vai continuar estimulando essas trocas que meio que não dá pra negar, né? Então, a gente chega numa posição como essa aqui no final, onde o nosso rei está bastante exposto, o material é igual, então a posição do preto não é tão promissora assim. Isso é o que acontece se o branco joga corretamente a partir daquele ponto, certo? Então, assim, depende do que você decide fazer, né? Esse é o lance que acontece depois de B3. Como eu falei, é um risco, tá? Essa posição não tá perdida, não é difícil de jogar ela num nível assim preocupante. Mas se a ideia no início era atacar, ela acabou não dando muito certo, né? A partir daqui. Então vamos voltar, porque depois de bispo toma F7 aqui, ele não precisa voltar o caminho todo para B3, né? O outro lance que eu estava falando é se ele voltasse para cá, como a gente continua a partir daqui. Então, de novo, o mesmo lance, a gente precisa trazer esse quadrado de F7 sob controle para ele não ter mais a forca. Agora, de novo, o branco continua com o roque e a gente tem um plano similar. D6 para abrir o bispo, cavalo F3 voltando espontaneamente, bispo G4 para cravar o cavalo. Agora ele vai trocar, como eu falei, essas trocas são favoráveis para o branco. D3, dama D7, a gente precisa desenvolver. Bispo para E3, oferecendo outra troca que a gente provavelmente vai precisar aceitar. Você poderia até tentar voltar o bispo nessa posição, mas é um pouco indiferente em termos de avaliação. Depois que ele recapturar, a gente vai tentar colocar a nossa insegurança para cá, por isso esse lance. H3, a melhor coisa a fazer é voltar com o bispo. Cavalo G5, agora ele estimula outra troca, porque quando a gente volta o rei, ele pode trocar outra peça pelo nosso bispo. E agora o branco desenvolve normalmente, a gente pode até ativar a nossa peça, mas a gente chega nessa posição onde, de novo, a gente não tem um ataque tão grande assim, né? E além disso, a gente perdeu um peão, que foi aquele peão que o branco conseguiu capturar em F7, e agora tá faltando pra gente aqui. Então, se você tem a coragem necessária para talvez chegar nessas posições e conseguir jogar elas, eu recomendo o contra-ataque Trexler, porque ele te dá muitas chances. E você tem que considerar também qual vai ser a pontuação do seu adversário. Eu diria que, tipo, a partir de uns 1900 para cima, o seu adversário provavelmente vai saber, pelo menos, que nesse ponto aqui, o melhor lance não é capturar de cavalo, o melhor lance é capturar de bispo. Eu diria que a partir dos 1900, o seu adversário provavelmente vai saber fazer isso. E essas linhas, como eu falei, não são assim, não tem tantas chances pro preto, né? Então fica a seu critério se você considera isso interessante de jogar ou não. Mas o fato permanece que se ele toma de cavalo, que vai ser o lance mais comum abaixo de 1900 e pontuações parecidas com essa, o jogo pode ficar muito interessante muito rapidamente depois desse sacrifício aqui, como a gente viu, né? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês do contra-ataque Trexler para hoje. Se você não quer perder os próximos vídeos na italiana, se inscreve no canal, ativa as notificações que vão estar saindo outros vídeos e outras linhas. A gente vai dar uma acalmada no próximo vídeo, vamos ver uma variação mais teórica, mais simples e interessante de jogar, bem interessante de jogar também. E é isso, tá? Até o próximo vídeo.